Bom, então pessoal, né, eu vou iniciar aqui a apresentação do capítulo 1, né, onde a gente vai fazer uma breve introdução à engenharia industrial, mais especificamente, né, a síntese, análise e avaliação de processos, que é o assunto abordado neste nosso curso aqui, tá? Então, essa apresentação ela vai ficar disponível no material complementar, tá? Essa apresentação ela é um pouco mais completa. No entanto, aqui eu vou falar o que é mais importante, né, para que vocês possam acompanhar o nosso curso. Tá? Então, o objetivo desse capítulo 1, tá, dessa primeira apresentação, é apresentar alguns conceitos gerais no projeto de processos, né? Justificar o nome dessa disciplina, síntese, análise e avaliação de processos. É um nome bastante longo, né? É a síntese, análise e avaliação são etapas no projeto de um processo. Vocês, como engenheiros de processos, né, tá dentro do escopo da profissão de vocês, né, ser hábeis a realizar o projeto de um processo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O termo, né, otimização de processos. Não vou dar nenhum enfoque a controle e instrumentação, que é escopo de outro curso, e um pouco das ferramentas computacionais que a gente tem disponível, né, para nos auxiliar, né, nesse processo de efetuar os cálculos e, né, realizar o projeto. Então, basicamente, né, um processo industrial a gente pode ver genericamente através dessa figura. Então, a gente tem a matéria-prima e os produtos de interesse comercial. Então, o processo é tudo que ocorre, todas as etapas que ocorrem, né, desde a entrada da matéria-prima até a formação dos produtos. Para que esse processo ocorra, é necessário que a gente forneça algumas utilidades que a gente chama, né? Então é um combustível, vapor, água, né? Ou energia na forma térmica ou na forma elétrica, tá? E então assim a gente precisa fornecer, né, isso para que o processo funcione, tá? Bom, então basicamente, né, se eu enxergar o processo, né, através de etapas, eu posso pensar um processo geral como três etapas: uma etapa de pré-processamento, uma etapa de reação, né, no caso de um processo químico. Na saída da etapa de reação, a gente tem uma etapa de separação, onde a gente vai ter os nossos produtos e aquilo que não reagiu, né, não formou os nossos produtos, a gente vai separar e vai promover um reciclo. Então, o processo químico ele é um conjunto de transformações físicas e químicas da matéria que vão desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto. A gente tem uma série de etapas e essas etapas estão relacionadas entre si, né, visando transformar a minha matéria-prima, né, em produtos com maior valor agregado e com algum interesse comercial. Obviamente, né, que para a gente estudar um processo e efetuar cálculos, a gente precisa ter uma boa base, né, de entendimento dos fenômenos físicos e químicos que ocorrem ali. Geralmente esse entendimento ele é traduzido na forma de um modelo matemático. Então a matemática ela entra como uma ferramenta para nos auxiliar, né, a efetuar os cálculos e, né, ver quanto que a gente está saindo de produto, quanto que a gente está entrando de matéria-prima, quanto eu estou gastando de energia, e a gente vai entrar mais em detalhes, né, um pouco mais à frente. Então, basicamente aqui, né, eu trago uma ilustração de um processo industrial para vocês. Então, isso daqui é o que a gente chama de planta de processo, tá? É o local físico onde a gente tem o nosso processo. Então, a gente vê que essas etapas, né, ali estão apresentadas de forma sequencial, mas isso está disposto, né, dentro de um espaço, né, físico. Então a gente tem tanques, a gente tem colunas, a gente tem tubulações, então tem uma série de equipamentos que estão interligados, tá? E aí a gente precisa, né, determinar o número de equipamentos, né, tamanho desses equipamentos e de que forma eles estão conectados, como é que eles operam. Então, basicamente, o que é o projeto de um processo, tá?
é um conjunto de ações que vão desde a decisão, né, de se produzir um determinado produto até um plano bem definido, né, para a construção e operação dessa instalação. Essa decisão de produzir um determinado produto antecede o projeto, né? É assim, o empresário, o engenheiro, ele vê uma oportunidade de mercado e aí então vamos realizar o projeto do processo. E aí você pode ser contratado, né, como projetista ou trabalhar na empresa como engenheiro de processo, né? No caso do projeto já existir, você pode promover modificações, né, com o intuito de melhorar o processo, aumentar a lucratividade, diminuir impactos ambientais, ou seja, melhorar de alguma forma, né, o desempenho do processo. Então as etapas, né, de maneira geral são aqui. O primeiro eu preciso da matéria-prima. Essa matéria-prima ela vai ser comprada, eu preciso ter essa matéria-prima disponível. Se eu não tiver, né, dentro do país, eu vou precisar importar e isso vai impactar nos meus custos, né? Eu preciso, né, investigar o mercado para o meu produto. Né? Então isso, né, uma análise de mercado vai me dizer esse produto ele é interessante, existe um potencial mercado consumidor. Então antes mesmo de eu efetuar os cálculos de processo, eu preciso, né, pressupor de que vai existir um mercado consumidor para o meu produto, tá? Eu preciso saber quais são os equipamentos, né, quantos equipamentos eu vou utilizar, né? Então, muitas vezes a gente tem equipamentos, né? Por exemplo, um reator. Tem diferentes tipos de reatores, então eu posso comprar, né, mais de um, ou reator do tipo tal, ou reator do tipo A, B ou C. Então eu preciso ter um certo, né, grau de conhecimento de como esses equipamentos funcionam. Tá? Preciso saber qual é o tamanho desses equipamentos. Então eu preciso comprar esses equipamentos e aí obviamente eu vou precisar, né, na hora de comprar, especificar, né, por exemplo, qual é a potência de uma bomba, qual é a área superficial de troca de um trocador de calor, né, a altura de uma coluna de destilação e por aí vai. Né? A gente vai nesse curso falar um pouquinho sobre os equipamentos. Estabelecer as condições de operacionais, né, que esses equipamentos, né, operam, né, temperatura, pressão, né, se vai ser na pressão atmosférica, tá? Toda a parte de instrumentação onde a gente tem medições, né, um processo real, ele precisa ser monitorado, não só para a gente ter, né, a qualidade, né, do nosso produto, mas também para garantir a segurança da operação, tá? E aí eu preciso calcular quanto que eu vou gastar de matéria-prima, quanto que eu vou gastar de insumo, né, que é qualquer material que não seja minha matéria-prima, como solvente, catalisador, né? Quanto que eu vou gastar de energia, comprar os equipamentos, que isso vai me, né, vai me levar a um certo investimento, e aí eu posso avaliar, né, o lucro que esse processo vai me dar. Obviamente, né, que eu, quando eu, né, como empresário monto um empreendimento, o meu objetivo final é ter algum lucro, né? Então, basicamente, né, durante o projeto, né, dessas essas unidades, a gente precisa dimensionar os equipamentos. Existem alguns indicadores, né, de desempenho dos equipamentos, como por exemplo rendimento, conversão no reator, ou por exemplo grau de pureza, recuperação do meu produto, né, impactos ambientais. Todos esses são índices que eu posso obter a partir, né, do meu processo. Então, o projeto em si ele compreende essas três etapas, tá? A etapa de síntese, que é a etapa criativa, né? Onde a gente então, né, define a configuração do processo, ou seja, de que maneira essas etapas estão interligadas. A etapa de análise, onde a gente então, né, escreve um conjunto de equações e de variáveis, né, uma modelagem do processo, tá? Descreve, né, o meu processo através de um conjunto de equações e aí eu passo para a etapa de avaliação, onde eu resolvo esse modelo, né? E aí eu vejo se o meu processo ele é viável do ponto de vista técnico. E uma vez que eu então meu processo é viável tecnicamente, eu posso então calcular os indicadores, né, econômicos, por exemplo, custos, né,
receitas, lucro, e aí eu posso verificar se o meu processo naquela configuração ele é lucrativo ou não. Então essas etapas, né, elas conversam entre si. Eu vou lá na etapa de síntese, mexo na configuração, mexo nas condições operacionais, modelo o meu problema, resolvo e aí faço uma nova avaliação do lucro. Então, sempre buscando, né, esse projeto com maior lucro, né, com menor custo, com menor impacto ambiental. Então, assim, essa busca pela melhor solução é o que a gente chama de otimização, que tem como foco, né, encontrar o projeto ótimo. Ótimo com relação a algum critério definido pelo projetista, né? Então, aqui geralmente a gente vai estar falando de lucro. Na prática, gente, nem sempre, né, o lucro ótimo, o melhor lucro é o melhor processo, porque a gente precisa ver o todo, né? Eu preciso verificar, por exemplo, a questão ambiental do meu processo. Pode ser que na sua forma, né, mais lucrativa o processo polua bastante, né? Então eu posso buscar aí um compromisso entre o que são os meus objetivos, né, na hora que eu vou fazer o meu projeto, tá? Então aqui, né, nós como engenheiros a gente está interessado em produzir minimizando custos, minimizando impactos ambientais e maximizando o lucro. Isso, né, é um aspecto bastante importante, né? Ah, isso se difere, né? É o que difere o cientista do engenheiro. O cientista está interessado em saber como que aquele fenômeno acontece, né? Como é que eu posso modelar, entender esse fenômeno. É viável do ponto de vista técnico realizar essa transformação. O engenheiro ele está interessado em fazer essa transformação em grande escala e além disso, né, de forma que você tenha algum retorno econômico. Então, o engenheiro ele tem que estar sempre pensando em custos, receitas, lucro, tá? Não adianta simplesmente ser possível fazer, tem que ser economicamente interessante fazer, tá? Essa é a diferença principal entre o foco da engenharia com o foco da ciência, né? Mas é óbvio que é impossível fazer engenharia sem todo o embasamento científico, né? Então, basicamente, né, a síntese é a etapa onde você define, né, como que você vai produzir o seu produto, de que forma vai operar, quais são os equipamentos e de que forma eles estão interligados. Então a gente tem um desenho do processo que a gente chama de fluxograma, né, que é uma representação visual desse processo, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um fluxograma simplificado, né, de um processo onde a gente tem um reator e uma coluna de destilação. Então, assim, eu não vou me ater a detalhes porque nós vai ver como segundo tópico como, né, as regras para a construção de fluxograma e a gente vai dar um pouco mais de atenção a essa figura, né, que é o fluxograma de processo. A etapa de análise, né? Então eu identifico os meus elementos, de que forma eles estão interligados, se insere-se em paralelo, tá? E aí eu escrevo um modelo matemático, tá? Ou seja, equações que relacionam esse modelo. Então, por exemplo, né? O balanço material, o balanço de energia, o balanço de quantidade de movimento, eu não tenho como fazer uma transformação sem obedecer esses princípios da natureza, ou seja, a massa do universo se conserva, a energia do universo se conserva. Eu preciso levar isso em consideração. Eu não posso projetar um processo que viole essas regras da natureza. A natureza impõe certas limitações, né, no nosso projeto, tá? Nesse modelo que eu vou ter várias variáveis, algumas variáveis eu vou especificar. Então, por exemplo, eu posso especificar a minha produtividade, quanto que eu quero produzir, tá? E aí eu já estou amarrando alguma coisa. Baseado no quanto que eu quero produzir, pelo balanço material, eu posso determinar quanto que eu vou precisar de matéria-prima, certo? O modelo ele não é completamente solto, ele tem algumas especificações, ou seja, que são objetivos que eu quero atender, tá? Eu preciso saber, baseado nisso, nessa quantidade que eu quero produzir, quanto de energia eu vou gastar, qual o tamanho do equipamento que eu vou precisar, e aí eu consigo calcular, né, o lucro, né, as receitas. Como eu posso, né, utilizar equipamentos diferentes em condições diferentes, né?
eu posso então, né, mexer nas condições de operação ou mexer no tipo de equipamento e quantidade para afetar esse lucro, né, buscando sempre maximizar, tá? Matematicamente, esse conjunto de equações ele vai ser um conjunto de equações algébricas, podendo ser linear ou não linear, tá? Ou um conjunto de equações diferenciais. Então, toda vez que a gente estiver modelando um fenômeno que tiver variações temporais ou espaciais, né? Por exemplo, a temperatura variando ao longo do tempo ou ao longo da posição espacial, a gente vai precisar de um conjunto de equações diferenciais, podendo ser ordinárias ou parciais. Ou mesmo um misto, né? Um conjunto de equações algébrico diferenciais. E aí eu preciso resolver esse conjunto de equações para obter os valores numéricos das variáveis e então calcular, né? Também utilizando equações, né? Uh, os custos, tá? Esse ato de resolver, né, esse ato de escrever o modelo a gente chama de modelagem, tá? Ou seja, descrever através de um modelo matemático. O ato de resolver é o que a gente chama de simulação, tá? Então a gente simula o processo, porque na verdade a gente está descrevendo o processo através de um modelo matemático, resolvendo esse modelo e prevendo qual é o comportamento do mesmo, tá? E aí a gente está fazendo o que a gente chama de simulação. Isso pode ser feito para um processo existente ou mesmo um processo que está sendo criado, tá? A resolução de equações algébricas, né, algébricos diferenciais, né, sistemas grandes requerem o uso de computadores e métodos que nem sempre são analíticos. Ou mesmo quando esses métodos, né, mesmo que eles sejam analíticos, muitas vezes, né, são muitas variáveis e a gente, né, esse trabalho ele fica bastante facilitado com o uso de computador. Mas com frequência a gente precisa, né, lançar mão de métodos numéricos. Então vocês têm na engenharia e nesse curso, né, a disciplina de cálculo numérico, onde vocês veem esses métodos numéricos de solução, né, de sistemas de equações algébricos lineares, não lineares, equações diferenciais, integrais, com o objetivo de resolver esse modelo, tá? Quais são os custos, tá? Primeiro, custo de matéria-prima, né? Quanto que eu estou gastando de matéria-prima? Insumo, solvente, catalisador, um aditivo, um conservante, um corante, ou seja, materiais que eu preciso comprar. Custo de investimento, né? Depende dos equipamentos, do tipo do equipamento, né? E também da dimensão desse equipamento, se é um equipamento pequeno, se é um equipamento grande. O custo operacional, né? Que é durante a operação do processo. Por exemplo, a eletricidade, né, que eu consumo em alguns, né, equipamentos, ou, por exemplo, né, fontes de energia na forma térmica, água, vapor, tá? E eu tenho uma receita de venda que é eu vendo o meu produto com um determinado preço para o mercado. Isso é uma entrada, né, financeira para o meu processo. Se eu então, né, subtrair a receita dos custos, eu vou ter o que a gente chama de lucro. Esses outros custos, como por exemplo manutenção, né? Obviamente, eventualmente, algum equipamento ele vai quebrar. Custo de transporte, estocagem, mão de obra são custos que nesse momento preliminar a gente desconsidera eles. Então, obviamente, né, que tem custos que a gente não está considerando. Se o nosso lucro for pequeno, então já tem um perigo aí de na hora da gente de fato, né, implementar o processo, ele não ser viável do ponto de vista econômico, ou seja, eu ter lucro negativo, tá? E quais são os indicadores econômicos que eu posso calcular? O custo total anual, a lucratividade, ou mesmo outros índices econômicos, né, que vocês veem em economia, em outras disciplinas, né, que fazem análise de projetos. Valor presente líquido, taxa interna de retorno. Ou seja, o objetivo, né, aqui da engenharia é eu efetuo os cálculos de processo, efetuo então os cálculo dos custos e receita do processo. E aí eu posso calcular, né, por exemplo, o valor presente líquido para verificar se o processo, né, ele é viável, né? Geralmente quando a gente vai avaliar um projeto, a gente pensa num tempo de vida útil para ele,
pensa em taxa de juros, uma série de, né, indicadores econômicos. Não é o foco dessa disciplina, né, entrar no mérito dos indicadores econômicos. Mas a gente vai falar de processo e a gente vai falar de custos de processo, porque a gente precisa desses valores para definir se o projeto ele é viável do ponto de vista, né, econômico, tá? Então essa figura aqui, né, ela mostra, né, uma visualização geral. Eu tenho o que entra e o que sai, os equipamentos, e na síntese eu defino de que forma esses equipamentos estão conectados, quais equipamentos eu seleciono. Feito então o fluxograma do processo, então eu preciso, né, do modelo matemático e resolver esse modelo, tá? Então a gente tem a etapa onde a gente define de que forma o processo está configurado, e aqui de que forma, né, o processo, a gente descreve esse modelo, processo através de um modelo matemático e resolve esse modelo. Existem ferramentas computacionais específicas para fazer esse trabalho de análise, né, de simulação, que são chamados simuladores de processo. Nessa disciplina a gente não vai utilizar simuladores de processo, né? Eu vou falar para vocês ali quais são os principais que existem, porque o nosso objetivo aqui é o que está por trás dos simuladores, como é que eu construo esse modelo. E é muito importante que o engenheiro entenda o que está por trás do simulador, entenda o que está por trás da ferramenta computacional que ele está utilizando, porque senão ele vai ficar brincando de videogame ali, né? E o simulador nem sempre, né, ele é tão amigável quanto um videogame, ou seja, você coloca ali algumas especificações e ele te diz não tem solução, não consegue convergir, não consegue encontrar uma solução. Porque o engenheiro não está sabendo, né, não está entendendo direito a ferramenta que ele está utilizando. Mas isso fica para outras disciplinas mais avançadas. Nessa disciplina a gente vai escrever o modelo matemático, calcular os custos, né, e ver de que forma, né, uma decisão, né, de projeto impacta na viabilidade econômica do processo. Então, no projeto, né, vocês começam um projeto. Primeiro ele começa pelo reator, tá? Ele é de dentro para fora. Feito o projeto do reator, eu faço então o projeto da etapa de separação e reciclo, a etapa de recuperação de calor, aquecimento, resfriamento, o sistema de utilidades que eu preciso, né, para fornecer os combustíveis, né, para o meu processo, e por fim a parte de tratamento de efluentes, né, descarte dos resíduos que o meu processo naturalmente ele gera ali. Tá? Então, basicamente, né, o processo, eu tenho uma possível configuração, defino na síntese essa configuração e condições dos equipamentos. Na etapa de análise, modelo matematicamente, resolvo o modelo na etapa de avaliação e aí vejo quais são os custos, matéria-prima, investimento, aí eu tenho um custo total e mais a receita de venda. E aí eu calculo, né, o meu índice que me permite comparar diferentes configurações e diferentes processos, né? E aí eu defino qual é o processo mais interessante. Gente, fazer o projeto de um processo como um todo requer o conhecimento de diversas áreas, de diversos equipamentos, de diversos fenômenos, tá? Ou seja, isso é algo que só um engenheiro, quando tiver formado, vai ter essa visão. Tá? O foco dessa disciplina aqui não é estudar especificamente o reator, não é estudar especificamente a separação por extração, por destilação, mas sim de que forma essas etapas integradas formam um todo, né? E de que forma e como essas decisões, né, elas impactam no projeto do processo. Tá? Então, assim, essa disciplina é, ela tá, você só tem como pré-requisito a disciplina de introdução aos processos, então vocês não ainda entraram muito na questão dos equipamentos, mas o objetivo é ver de que forma o todo funciona, né? Agora, pode ser que para estudar o reator, né,
muito detalhadamente, vai ter a disciplina de cálculo de reatores. Tá? Nas operações vocês vão ver de forma as diversas possíveis, né, operações e separações, né, que a gente tem na indústria. Então, o foco aqui ele não é específico num equipamento e um processo, mas sim no todo, né, desde o balanço material e balanço de energia até a estimativa de lucro para que a gente possa, né, tomar decisões no projeto, tá? Muitas vezes essas decisões elas impactam, né, o meu lucro, né? Então, digamos que aqui eu tenho um lucro, tá, no eixo, né, vertical, e aqui no plano, tá, eu tenho então duas variáveis que afetam esse meu lucro. Por exemplo, temperatura e pressão do meu reator. Então, o que a gente pode observar é que existe um pico, né, ali, ou seja, existe um ponto de temperatura e pressão no qual o meu lucro seria máximo. A escolha errônea, né, desse ponto de operação pode me levar para aquele pico azul ali para baixo, ou seja, um valor de lucro negativo, tá? Então, assim, muitas vezes, né, não é fácil encontrar esse pico. Aqui a gente está vendo a olho, né, por prospecção, porque a gente fez um gráfico. Mas num processo, a gente tem muitas variáveis envolvidas, então a gente não consegue obter essa visualização gráfica, tá? Então, assim, quando eu restringo, né, a minha análise a uma, duas variáveis, eu ainda consigo, né, fazer uma varredura e aí então obter, né, graficamente ou visualmente essa região. Outra coisa é que muitos processos já existentes, né, e projetados não operam no seu melhor potencial. E aí é que surge, né, o engenheiro de processo e sua importância, né? Com o engenheiro ele pode então, olha, perceber, olha, se eu aumentar a temperatura aqui, eu posso então, né, aumentar a minha lucratividade. O que acontece é que muitos processos existentes, né, eles foram projetados, né, num passado onde a gente não tinha todo esse ferramental disponível que a gente tem hoje de ferramentas computacionais, né, computadores super rápidos, métodos numéricos que evoluíram bastante. Então existe um grande espaço para melhoria mesmo em processos existentes, né? Caso vocês sejam contratados, né, por um processo onde vocês não vão precisar projetar, né? Talvez vocês só precisem reprojetar, né, um processo existente. E muitas vezes não é só a questão de comprar equipamentos novos e fazer um processo novo. Você pode simplesmente trabalhar com os equipamentos que já existem, mas mexendo, por exemplo, nas condições operacionais desses equipamentos, né? Então é muito importante, né, o engenheiro ter essa visão ali, tá? Bom, com isso, né, resumindo a matéria, a gente tem então o projeto, a síntese e a análise, elas, né, eu fico indo e voltando aqui, na análise eu escrevo o modelo e faço a avaliação técnica e econômica, tá? Então a síntese ela é responsável por disponibilizar as soluções, né? Tipo, possível solução, né? Análise responsável pela avaliação de cada solução. Então, uma etapa depende da outra, né? Sintetizar é pegar as partes e colocar junto, né? A parte de análise, eu então escrevo o modelo e resolvo esse modelo na parte de avaliação ali. Bom, então basicamente, né, é isso que a gente vai ver nessa disciplina, tá? A gente vai então desde o início lá falar sobre balanços materiais, balanços de energia, né, a modelagem, né. Não vamos focar tanto nos métodos numéricos de solução, tá? Nossos modelos vão ser, né, relativamente simples. Utilizaremos no máximo uma ferramenta do tipo Excel, mas a gente vai ser capaz de fazer essa análise crítica da solução obtida, né? E tentar buscar a melhor solução. Bom, nessa apresentação eu vou parar por aqui, mas eu vou inserir uma nova apresentação onde eu vou falar um pouco sobre a modelagem do processo.